Olá, eu sou Alexandre Randi, da Roda de Aprendizagem, e essa videoaula que você está começando a assistir agora é parte do edital PROAC Expresso da Lei Aldir Blanc, número 42 de 2020. O tema dessa videoaula é Gestão de Projetos Culturais a partir de uma perspectiva orgânica, dinâmica. Vamos apresentar aqui uma proposta de fazer gestão de iniciativas culturais ou iniciativas sociais que pode ajudar você, o seu grupo, a pensar melhor, planejar melhor e executar seus projetos. Mas antes de entrarmos no tema específico da gestão de projetos culturais, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o conceito, a concepção da roda de aprendizagem que está por trás do nosso trabalho, do nosso tipo de abordagem. A maneira mais habitual de concebermos uma roda é como sendo uma linha circular que une todos os pontos equidistantes de um mesmo centro. Nessa concepção, a roda é formada de dentro para fora, do centro para sua periferia. A aprendizagem nesse modelo é algo que acontece a partir do centro. De certa forma, ela depende do centro ao qual todos os pontos que a compõem estão ligados de maneira equidistante e estática. Ou seja, é o centro quem determina a roda. Mas há outra maneira de se conceber a formação de uma roda que não determinada pelo seu centro, como podemos ver na figura ao lado aqui. Vejam que essa roda vai se formando a partir de um encontro de suas tangentes. A roda se forma a partir desse equilíbrio dinâmico entre as tangentes que, em dado momento, fazem emergir a figura da roda. O centro, nesse caso, não é determinante da roda, mas sim resultante deste equilíbrio e desse encontro de várias retas. E a aprendizagem, a partir dessa concepção, se dá também não a partir de um centro determinante, mas sim a partir do encontro de várias experiências, de várias vidas e conhecimentos que vão compor essa roda a partir do encontro de suas tangentes. Essa é a natureza, então, da nossa roda de aprendizagem, para a qual vocês estão convidados e convidadas a participar nessa videoaula. A gestão de um projeto cultural é um processo vivo e dinâmico, e tem algumas características que gostaríamos de apresentar para vocês. E checar se você trabalha com gestão cultural, se você se reconhece nessas características. A gestão de um projeto cultural é uma atividade contínua, posto que tudo acontece ao mesmo tempo. Você tem que pensar no que você vai fazer, no seu público, tem que pensar nos recursos que você vai ter que captar para poder viabilizar o seu negócio, tem que pensar na relação entre a sua equipe, se está adequada para executar aquele projeto cultural específico, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo. E mesmo quando você já está implantando esse projeto, as coisas se misturam e uma coisa acaba influenciando a outra. E ela é dinâmica também. Outra característica que ela tem é que é uma atividade dinâmica. Um dia nunca é igual ao outro. Um dia você vai ter um problema com equipamento de som, outro dia pode ser com a luz.
num outro dia pode ser alguém do grupo que está com algum problema de saúde ou não está bem, e isso tudo implica em impactos para o seu projeto. E além de dinâmica, ela também é diversificada, porque todas essas coisas que acontecem o tempo todo e nunca é igual um dia ao outro, elas são forças que interagem simultaneamente a todo tempo. Isso traz mais uma característica para essa atividade de gestão cultural, que é a da complexidade. Ela é uma atividade complexa, porque cada coisa interfere na outra e, por sua vez, é influenciada pelas outras também ao mesmo tempo. E, por fim, ela é uma atividade difícil de compreender, porque é mais fácil para você pensar o papel do ator ou do músico, de um protagonista, de um coadjuvante, de quem o técnico de som, o montador, o cenográfico. Agora, o produtor cultural é uma atividade que nem sempre é bem compreendida pelas pessoas. E, ao mesmo tempo, ela é de extrema responsabilidade, porque qualquer deslize, qualquer equívoco acaba gerando problemas para a produção, para o projeto como um todo. A partir dessas características, nós fomos buscar uma imagem que pudesse representar essa dinâmica viva de um processo de gestão cultural. E encontramos uma imagem que parece trazer os campos de força que operam em qualquer iniciativa cultural, iniciativa social, e nos ajuda a compreender essa dinâmica viva envolvida no processo de gestão. Que campos são esses que compõem um projeto cultural ou uma iniciativa social? No nosso entendimento, o primeiro campo que compõe esse conjunto, esse todo de um projeto cultural, ele vem justamente do lugar para o qual nós pensamos, elaboramos, preparamos, ensaiamos e executamos um projeto cultural. Qual seja o seu público ou a sociedade. Pode ser que a gente faça algum projeto inicialmente baseado num desejo nosso, mas no final das contas, quando a gente transforma uma produção nossa num projeto, numa iniciativa cultural, nós temos a intenção de mostrar isso para um público, de levar isso para a sociedade. Então, o primeiro campo que a gente entende que compõe essa dinâmica viva de um projeto ou uma iniciativa cultural é o campo que a gente chama de sociedade ou de público. Agora, quando a gente tem um público e a sociedade, justamente nós vamos oferecer e compartilhar, vamos oferecer a essa sociedade, esse público, alguma ação, algum serviço. Né? Esse serviço é um serviço no campo da cultura, ou é um show musical, ou um espetáculo teatral, uma peça teatral, também pode ser um trabalho de artes visuais, enfim, qualquer coisa que a gente faça dentro desse universo cultural, que inclusive ele transborda as atividades artísticas, né? A cultura está muito para além das atividades artísticas, mas ele tem essa relação. Quando a gente se mete a fazer um projeto cultural, é para poder oferecer uma ação, um serviço para o público, para a sociedade. Esse, então, é o segundo campo da nossa imagem. O terceiro campo é o campo das pessoas,
por mais que a gente faça um espetáculo solo, um show solo, um trabalho solo, nós sempre vamos precisar de outras pessoas para poder produzir esse trabalho, né? Na elaboração, na preparação e mesmo na execução, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa de equipe de trabalho para o nosso projeto. Então, essas pessoas, essa equipe do nosso projeto é o terceiro campo da imagem que a gente está trazendo como referência para pensar o processo de gestão. E, por fim, para a gente conseguir viabilizar o nosso projeto, a gente precisa ter recursos, né? A gente precisa ter recursos, sejam recursos materiais, recursos estruturais, como também recursos financeiros, para poder levar para o mundo, para a sociedade, para o nosso público, aquela ação, aquele serviço, aquele projeto que a gente pensou e preparou com a ajuda da equipe, das pessoas que compõem a nossa equipe. Então, quando a gente consegue os recursos necessários para para viabilizar esse projeto, a gente fecha, de certa maneira, esses 4 campos essenciais de um projeto cultural. Podem haver outros campos? Podem, sem dúvida, geralmente há. Mas esses 4, eles estão presentes em todo e qualquer projeto cultural ou iniciativa cultural. E aí tem uma outra questão. Nós estamos aqui enxergando os 4 campos já na imagem que trouxemos aqui, que é a imagem de um trevo, né? Um trevo de 4 folhas. Qual é o papel, então, ou onde está a gestão nesse processo? A gestão é justamente o processo que une todos os outros 4 campos, trazendo coerência e equilíbrio para que, em conjunto, eles consigam, que a gente consiga, enfim, desenvolver e implementar um projeto consistente. É esse a imagem, então, da dinâmica viva de um projeto ou de uma iniciativa cultural. Mas o desafio da gestão cultural, a gestão de um projeto cultural, não se encerra no equilíbrio desses 4 campos. Porque para mantê-los em equilíbrio, nós precisamos entender quais são as relações que se estabelecem entre esses campos. E não são poucas, e são relações que influenciam o projeto como um todo. Por exemplo, se a gente olhar aqui o primeiro campo, né, como a gente viu na nossa imagem, que é o campo da sociedade ou do nosso público, e em relação à ação que a gente propõe, né, ao serviço ou à ação que a gente propõe, esse campo é o campo do direcionamento do nosso trabalho. E por que do direcionamento? É a relação, a coerência e a consistência dessa relação entre o serviço que a gente oferece para um público determinado, que vai dizer o quanto o nosso projeto está bem direcionado. Ou seja, se nós vamos fazer um projeto de cultura popular num ambiente muito erudito ou elitizado, o nosso projeto ele não está bem direcionado. Então, o que a gente oferece e para qual público, ou então, observando a demanda de cada público, o que a gente elabora como ação para oferecer, tem a ver com o direcionamento do nosso projeto.
Na outra relação direta aqui, nós temos recursos, que é a estrutura que a gente precisa para montar nosso projeto, e as pessoas, a equipe, as pessoas que formam a equipe que vão trabalhar e nos ajudar a colocar o projeto no mundo. Essa relação entre recursos e pessoas, ela vai dizer da nossa capacidade de implementar o projeto efetivamente. Por quê? O projeto pode ter uma ideia muito boa e pode estar bem direcionado a um público específico. Mas se nós não temos a equipe adequada para colocá-lo no mundo, ou os recursos suficientes para viabilizá-lo, a nossa capacidade de implementação fica comprometida. Então, essas duas primeiras relações que a gente está estabelecendo entre os 4 campos do trevo, elas são o que chamamos de relações primordiais para a gente pensar um projeto tanto na etapa de elaboração quanto também da sua execução. A gente tem que estar sempre atentos e atentas para essas relações. Se aquilo que eu estou oferecendo para a sociedade está bem direcionado com aquilo que a sociedade está demandando da gente. E a segunda primordial, se os recursos que eu tenho e a equipe que eu montei para executar esse projeto são suficientemente capazes de colocar o projeto no mundo. Agora, além dessas duas relações primordiais, tem também uma relação que se estabelece entre o campo do público, da sociedade e da equipe, das pessoas envolvidas. Que campo é esse? Esse é um campo que a gente tem que pensar se a nossa equipe, se as pessoas que compõem a nossa equipe, elas têm a ver com aquele público que a gente quer atingir, né? Porque essa relação vai dizer do envolvimento que nós vamos conseguir dessa equipe, do engajamento dessa equipe no nosso trabalho, no nosso projeto. Se nós temos uma equipe que adora dança contemporânea, que tem tudo a ver com dança contemporânea, mas o público que nós vamos oferecer esse nosso projeto trabalhar é um público que está demandando balé clássico, por exemplo, a chance da gente ter um baixo engajamento, envolvimento dessa equipe com o projeto, ela é grande. Quanto mais afinidade a gente tem entre as pessoas que estão envolvidas com o projeto, a equipe do projeto, e a sociedade, a demanda da sociedade, né, do público, maior chance dessa equipe estar bastante engajada e envolvida com o nosso projeto. De um outro lado, a relação entre equipe e a ação que a gente vai desenvolver, ela também é uma outra relação importante para a gente olhar. Por quê? Nós podemos ter pessoas que têm na nossa equipe que tem tudo a ver com a proposta, com o público que a gente quer atingir, com o recado, né, com o que a gente quer oferecer, levar para a sociedade. Mas nem sempre, ou isso não basta, para que as pessoas sejam as mais adequadas, no sentido técnico mesmo, né? Que elas sejam pessoas bem preparadas para executar aquele projeto, para fazer parte daquele projeto, seja ele qual for o projeto na área cultural. Então, quando a gente tem pessoas adequadas no sentido de sua formação, da sua competência, da sua capacidade técnica, para executar
o tipo de ação, o tipo de projeto que nós estamos desenvolvendo, isso vai dizer da qualidade do nosso projeto. Ou seja, quanto mais preparada e capacitada a nossa equipe tiver em relação ao tipo de projeto que nós vamos executar, o tipo de ação, maior vai ser a qualidade do trabalho que a gente vai fazer. Mas vejam bem, as duas relações, apesar de ambas partirem aí da equipe, uma para a sociedade e a outra para a ação, né, diretamente falando, nenhuma não garante que a outra aconteça, porque nós podemos também ter uma equipe de excelentes músicos que vão executar um concerto, mas que esse concerto vai acontecer dentro de um projeto de educação musical na periferia. Se esses músicos, por melhores que sejam, super capacitados para executar o concerto, se eles tiverem preconceito com o público da periferia, a gente vai até ter qualidade, mas não vai ter engajamento e envolvimento desse grupo no projeto. Quando eles souberem, poxa, fizemos tudo isso para ir apresentar num campo de futebol na periferia, isso pode fazer com que o envolvimento deles com o projeto diminua, a ponto de ficar tão flácido que passe a comprometer a qualidade. Mas seguindo no nosso caminho do trevo aqui, tem mais uma relação ainda, saindo agora da ação, né? Da proposta em si, do que nós vamos executar, em relação aos recursos, à estrutura que nós temos. Então, o campo de ação ou do serviço que a gente vai oferecer para a sociedade, ele precisa também estar conectado com o campo de recursos e estruturas. E quando a gente tem esses campos bem equilibrados, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da viabilidade do nosso projeto. Porque, ao contrário, se nós temos um serviço super bem desenhado, né, uma ação muito bem elaborada, que está bem direcionada com o público que a gente quer atingir, com as expectativas e a demanda do público, e que tem uma equipe que tem tudo a ver com a ação que a gente vai desenvolver e também ela tem alinhamento, ela tem afinidade com o público, tem tudo para dar certo. Mas se a gente não tem recursos suficientes, então o nosso projeto, apesar de ter um grande envolvimento da equipe e ter muita qualidade, ele não tem viabilidade de execução, porque falta recursos para colocá-lo no mundo, colocá-lo de pé efetivamente. Então, vocês vão vendo que tudo isso é papel da gestão, olhar, né? O processo de gestão. E o processo de gestão pode estar na mão de um produtor, de um gestor, mas a gente aqui nessa videoaula está tratando como um processo de gestão, seja lá quem for a pessoa ou o grupo responsável. O importante é que esse grupo tenha clareza dos desafios e das tarefas que tem pela frente, né? De cuidar desse equilíbrio desses campos. E o último campo, então, qual seria? Esse que une público ou sociedade com recursos e estrutura. Que relação é essa, então? Vamos pensar novamente, passando por todos os campos e relações do trevo, tal qual a gente veio fazendo agora. Se nós temos clareza do público que a gente quer atingir, do tipo de demanda, de necessidade, de expectativa, de desejo que esse público tem, e a gente elabora um projeto bem direcionado
para poder responder, atender aos desejos, às demandas desse público. Ou seja, já sabemos que o nosso projeto tem um bom direcionamento, e se a gente monta uma equipe para executar esse projeto e consegue recursos suficientes para colocá-lo no mundo em prática, ou seja, a gente garante um grau de capacidade grande de execução do nosso projeto, e essa equipe ela tem afinidade com aquele público que nós vamos desenvolver o projeto, ou seja, isso vai garantir envolvimento e engajamento da equipe, do grupo todo, com o seu projeto. E se essa equipe tem capacidade técnica, tem preparação para poder executar as ações do seu projeto, o que vai garantir qualidade do seu projeto. E, por fim, retornando, se a gente consegue recursos suficientes para colocar essas ações no mundo, o que vai garantir a viabilidade do nosso projeto, a gente praticamente fecha esse circuito que é dinâmico, né? A gente fecha esse circuito e de que maneira que isso volta nessa relação do público com os recursos? Ele volta na maneira de legitimidade. Então, essa relação que se estabelece entre público, sociedade e recursos estrutura é a legitimidade, ou seja, quando a gente desenvolve um projeto bem direcionado, com capacidade, com um grupo engajado, qualidade de trabalho e viabilidade, a sociedade, o público, devolve para a gente, legitimando o nosso projeto, legitimando o nosso trabalho. E os galos passam a cantar e as andorinhas passam a voar, porque fecha-se o ciclo. E como legitima? Pagando ingresso, apoiando financeiramente com leis de incentivo, premiando, né? As premiações é um tipo de legitimação do nosso trabalho. E outras tantas formas de legitimar. Isso faz o ciclo gerar, porque ele vai gerar mais recursos, mais reconhecimento para que a gente possa continuar fazendo o nosso projeto girar e desenvolver novos projetos a partir desse inicial. Ficou claro como que essa imagem que a gente escolheu para representar a dinâmica viva de um projeto cultural, como ela funciona? Você consegue imaginá-la agora em movimento? Porque quando a gente diz que ela é uma imagem, um processo dinâmico, a gente está querendo dizer que ele está em movimento o tempo todo. Tal qual a roda de aprendizagem, ela se forma e se mantém a partir do movimento das suas tangentes. Se uma se move, as outras todas têm que se mover junto para manter a roda como um círculo, né? A roda girando. Aqui, nesse trevo, acontece a mesma coisa. Se a gente olhou o lado positivo, né? Exitoso do trevo, deu tudo certo. Mas se a gente pensar que um desses campos acaba não dando certo, é importante saber que ele influencia os outros demais campos e compromete a execução do nosso projeto. Por isso, a nossa proposta aqui nessa videoaula, quando a gente fala de gestão, a gente pensa a gestão desde o planejamento, da elaboração do projeto. A gestão não acontece só na execução do projeto, mas desde a etapa do planejamento, quando você começa a juntar as ideias e elaborar o seu projeto, a gente já tem que começar a pensar nesse tipo de estrutura ou em algum outro que você conheça e ache melhor, enfim. Essa é a proposta que a gente traz nessa videoaula, né? Mas o mais importante é saber que o processo de gestão, ele começa na elaboração do projeto ainda, porque a partir dali a gente tem que pensar como é que vai ser na sua execução. Se faltar recursos,
a gente compromete o equilíbrio do resto do trevo todo. Se a gente tiver recursos e um trabalho super legal, com uma equipe super qualificada, mas ninguém na sociedade, se não tiver público para apreciar, para assistir, para beber da nossa arte, da nossa cultura, pouco vai adiantar, o projeto ficará comprometido também. Ou seja, cada um desses 4 campos, se tiver menor, assim, menos cuidado, insuficiente, pouco elaborado em relação aos outros, aos demais, o todo não se sustenta. A sustentabilidade de um projeto cultural, nesse sentido, ela não tem a ver com o recurso financeiro. Esse é um equívoco que é muito comum das pessoas cometerem. É uma armadilha que as pessoas caem constantemente. E por que não tem a ver com o recurso financeiro, a sustentabilidade? Porque se você pode ter muito dinheiro e fazer um projeto que não tem público. Ou você pode ter muito dinheiro, mas fazer um projeto com uma equipe que não tem capacidade técnica para executá-lo. Você pode ter muito dinheiro e escolher fazer uma ação que não tem nada a ver com o que o seu público está pedindo. Ou seja, a sustentabilidade de um projeto social, de um projeto cultural, tem a ver com o equilíbrio desses 4 campos e as suas relações. E esse equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico, ele nunca é estático. Você nunca chega nesse desenho, como está aqui ao lado, que é um desenho estático. Mas, na realidade, ele está sempre em movimento. Porque mesmo quando você começa a executar, você vai ter momentos em que tem mais recursos, depois vai faltar recurso, às vezes você tem um problema de público. Agora vivemos isso com a pandemia, né? Nós que somos da área de arte, de cultura, vivemos na pele, de perto isso. Né? A gente tem bons projetos que ficaram comprometidos porque a gente não tinha a possibilidade de apresentar, né, para o público. Então, isso é importante a gente pensar, que existem influências tanto internas quanto externas, né, de fora para dentro, como foi o caso da pandemia, que podem comprometer. Agora, quanto mais nós estivermos atentos e zelosos e zelosas por esse equilíbrio dinâmico desses campos que compõem um projeto cultural, maior será a chance de êxito e de sucesso do nosso trabalho. Então, na prática, como a gente viu naquelas características da atividade de gestão lá atrás, né, que ela é contínua, que ela é diversificada, que ela é complexa, que ela é difícil, é por causa de tudo isso. Então, de fato, é um desafio grande fazer a gestão de uma iniciativa cultural, de um projeto cultural, mas quando a gente tem maior consciência das forças, dos elementos que estão envolvidos num projeto cultural, maior é a chance da gente conseguir acertar e ter bons resultados com esse projeto.
Então, finalizando essa nossa videoaula, que é uma introdução, né, à gestão de projetos culturais, obviamente, gestão de projetos culturais, a gente poderia fazer um curso de especialização, como já existe, né, existem vários cursos de especialização nesse tema, mas não é o intuito dessa aula. O intuito dessa aula era trazer introduzir uma abordagem possível para olhar a gestão de projetos culturais. E resumindo, então, sintetizando o que a gente viu até aqui, a gente pode dizer até que fazer gestão, gerir um projeto cultural, também é uma arte. E a arte da gestão consiste em equilibrar continuamente essas relações e campos do trevo, conscientes, inclusive, que as tensões que fazem parte desse processo, elas podem e geralmente são criativas e potentes. A gente não pode deixá-las se tornar destrutivas, mas as tensões nesse campo, entre os campos, ela também tem um potencial criativo grande. Muito obrigado a todos, a todas e a todes por estarem assistindo a essa videoaula, e a roda de aprendizagem está super disponível para vocês, para quem quiser fazer contato, conversar um pouco mais sobre esse assunto e sobre outros tantos assuntos que a roda de aprendizagem desenvolve, outros temas com os quais a roda de aprendizagem trabalha. Muita força, muita luz e muita coragem para que vocês continuem executando, realizando esse trabalho tão importante que vocês realizam para a sociedade. Muito obrigado e até a próxima.